Olá, queridos, bem-vindos ao canal CCB Análise, Cultos e Doutrina. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise sobre a seguinte frase: aqui nós não recebemos salário, aqui nós não temos dízimos. Então, esta é uma frase muito comum dentro da CCB, dentro da Congregação Cristã no Brasil, que vocês têm ouvido constantemente nos cultos online, e também vocês têm ouvido esta frase constantemente nos cultos presenciais antes da pandemia. Mas qual é o objetivo dos anciãos da CCB usar essa frase? Aqui nós não temos dízimo, aqui nós não recebemos salário. Uma frase muito comum, usada nos cultos online pelo irmão Cláudio Massola, pelo irmão Salvador. E o objetivo dessa frase é colocar na mente dos seus ouvintes, de uma forma indireta, que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja séria, verdadeira, que não existe corrupção, que o ministério é unido, porque todo mundo prega por amor e não se tem dízimo e não se tem salário. Esse é o objetivo dessa mensagem. Mas que os irmãos esquecem de pregar para o povo. Ele diz que todo mundo prega por amor. Isso é uma mentira. E eu vou provar para vocês que isso é uma mentira. Nem todo mundo prega por amor. Então, quando os anciões da CCB usam desse tipo de mensagem, eles tentam introduzir na mente dos ouvintes que a CCB é uma igreja séria, que os pregadores são pregadores sérios, pelo simples motivo de não cobrar dízimo e não receber salário. Como se não cobrar dízimo e não receber salário fosse um critério, né, para se tornar uma igreja verdadeira, para se tornar uma igreja séria, para receber o título de graça de Deus, né? Como que só isso bastasse, né? Porque infelizmente para muitos anciões da Congregação Cristã no Brasil, para se receber o título de graça de Deus, não se pode ter dízimo, não se pode ter salário, precisa ter um templo de uma cor cinza e branca e precisa de uma nomenclatura, um nome fantasia, Congregação Cristã no Brasil. Tendo esses requisitos, automaticamente esta igreja recebe o título de graça de Deus. E, infelizmente, isto é uma grande heresia, pois a graça de Deus é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. A graça de Deus é o favor imerecível de Cristo. A graça de Deus não é nenhuma instituição religiosa que possua um nome fantasia e um CNPJ e tem o seu registro na Receita Federal, pode receber o título de graça de Deus. Então os irmãos, quando chamam a CCB de graça de Deus, eles estão colocando a instituição religiosa, ou seja, uma pessoa jurídica que tem um CNPJ e um nome fantasia no mesmo patamar de Cristo. E isso é uma idolatria muito grande e isto me deixa muito triste. Me deixa muito triste mesmo. Pois as pessoas terminam caindo no pecado da idolatria, pois chegam a amar mais a instituição do que ao seu próximo, e até do que ao próprio Cristo e o próprio Deus, desobedecendo assim o grande mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, não cobrar dízimo e pregar de graça não é critério, né, para se tornar uma igreja verdadeira. E baseado nesta frase, né, da Congregação Cristã no Brasil, usada por muitos anciões, não estou aqui generalizando, né, pois nem todos os anciões são idólatras, né, nem todos os anciões comungam com esse tipo de mensagem. Então eu quero aqui abordar 3 pontos
E peço para que vocês observem atentamente esses 3 pontos que serão abordados aqui. Já está aqui o slide e eu vou passar a bolinha aqui no primeiro ponto. Preste atenção aqui, ó, no primeiro ponto. A primeira argumentação que eu uso contra essa frase. Aqui nós não recebemos salário, não temos dízimo e todo mundo aqui prega por amor. Primeiramente, isto é uma mentira, pois muitos pregadores, apesar de não ter salário dentro da congregação cristã no Brasil, não pregam por amor, mas pregam pelo status eclesiástico. Pregam por orgulho, para mostrar que é melhor, para mostrar que tem mais dom. Chega a ser muito pior do que pregar por dinheiro. Eu não concordo aqui com quem prega com dinheiro, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou a pregar de graça, Mateus 10:8. Dai de graça o que de graça recebeste. Mas da mesma forma que eu sou contra aquele que usa do evangelho para ganhar dinheiro, também eu sou contra daquele que usa o evangelho para se promover, daquele que usa do evangelho para ter status eclesiástico. Eu também sou contra. Então eu tenho que aqui apresentar uma balança justa para esses 2 tipos de pregadores, tantos para os que pregam por dinheiro, tantos para aqueles que pregam por orgulho. Até porque muitos do que pregam por dinheiro também pregam pelo orgulho e também pregam por causa do status eclesiástico. Então quero deixar claro aqui, baseado ainda nesse primeiro ponto, que nem todo mundo na congregação pregam por orgulho, né? Tem muitos pregadores, anciãos, cooperadores, que verdadeiramente têm amor pelas almas. Estão no ministério não por causa do status eclesiástico, mas porque amam verdadeiramente as almas. Eles cumprem aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Então existe no ministério, né, da congregação cristã no Brasil o joio e o trigo. O joio, ele está preocupado com seu status eclesiástico. E o trigo, ele está preocupado com as almas. Este verdadeiramente ama o Senhor, ama a sua obra, que são as ovelhas, não a instituição, não o templo, mas as ovelhas, e se doa pelas ovelhas, como o Senhor Jesus Cristo ensinou a Pedro, apacentar, né? Significa você alimentar, você se doar pelas ovelhas. Então estou aqui separando o joio do trigo. Eu não posso dizer aqui que todo mundo prega por amor, como também aqui eu não posso dizer que todo mundo que está na congregação prega pelo status eclesiástico. Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Aqui, marcar aqui, ó, aqui a bolinha aqui no segundo ponto que eu vou abordar. Segundo ponto. Então, baseado nesta argumentação, baseado nessa falácia, aqui nós não temos dízimo, não recebemos salário, aqui todo mundo prega por amor. Então já dei a minha primeira argumentação e vou dar a segunda agora. Há boatos, eu não posso afirmar aqui que é verdade, mas existe boato que muitos anciãos da congregação cristã no Brasil têm privilégios. Privilégio através de coleta. Dizem que muitos deles têm planos de saúde pago, né, pelas coletas, e muitos outros benefícios. Nas coletas de viagens, né, muitos ficam nos melhores hotéis. Né, não sei se isso procede. E se verdadeiramente isto procede, isto não acontece com todos os anciões, nem todos os anciões aceitariam um negócio desse com o dinheiro da Irmandade, né, que tem que ser bem aplicado, tem que ter transparência com o dinheiro da Irmandade. Então, qual a diferença de ter privilégio para ter salário? Não tem diferença nenhuma, a diferença está só no nome. A diferença está só no nome. Enquanto o outro tem salário e paga todos os seus luxos, do outro lado, nós temos anciões, se verdadeiramente isso aí procede, que não tem salário, mas tem luxos pagos com o dinheiro da Irmandade. Então não tem diferença nenhuma. O terceiro ponto
Vou marcar aqui o terceiro ponto aqui, ó. Passando aqui a bolinha. O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês, que o Ministério do Braz, ele tenta passar de uma forma indireta que a congregação é uma igreja séria só porque não tem salário e só porque não tem dízimo. Então, por conta disso, a igreja merece o título de igreja verdadeira e merece também o título de graça de Deus, que, como eu já falei para vocês, é uma verdadeira idolatria. Colocar uma pessoa jurídica, uma instituição com CNPJ registrado na Receita Federal, no mesmo patamar de Cristo. Isso é uma idolatria grande. Uma idolatria grande. Eu espero que o ministério abra os olhos em relação a isso. Então, no terceiro ponto, que eles dizem que querem dar a entender através dessa frase que eles são a igreja séria porque não tem dízimo, porque não tem salário. Então, neste caso, os Testemunhas de Jeová também vai ser uma igreja séria, uma igreja verdadeira e receber o título de graça de Deus, porque na Testemunha de Jeová também não tem salário, também não tem pastor, também não tem dízimo, também não tem conchavos com político. Então, nesse caso, a Testemunha de Jeová também vai ser a igreja verdadeira e vai ter o título de graça de Deus também. A IRP, deixa eu marcar aqui, ó, passar a bolinha aqui em cima, IRP, que significa a Igreja Remanescente Primitiva, que é uma dissidência da Congregação Cristã no Brasil. Também não tem dízimo, também não tem salário, também não tem pastor. Então, por que só a CCB tem um título de única, verdadeira e de graça de Deus, e as outras que fazem a mesma coisa que a CCB faz não tem? Eu queria que o Cláudio Massola e o irmão Salvador explicassem isso para a Irmandade. Embora o próprio Cláudio Massola falou no culto, né, do mês de março, que a igreja verdadeira é Jesus Cristo. E o vídeo está salvo. Esse vídeo está salvo na internet. Né? Se o irmão Massola negar isso que ele falou, infelizmente, ele na pessoa de um ancião vai estar agindo como uma pessoa falsa, por estar com duas palavras. Uma hora diz que igreja não salva e outra hora diz que igreja salva. Infelizmente. Mas o vídeo está salvo. Temos aqui outra igreja. A CCMP, Congregação Cristã no Brasil, Ministério Paraná. Também uma dissidência da Congregação Cristã no Brasil. Também não tem dízimo, também não tem salário, também não tem... É uma igreja apolítica também. Então, por que essa igreja é falsa? Porque a Congregação Cristã no Brasil é verdadeira e essas igrejas são falsas. Irmão Cláudio Massola, irmão Salvador, expliquem pra gente nos cultos online. Próxima igreja, AC, Assembleia Cristã. A verdadeira igreja fundada por Luiz Franciscon, cuja a Congregação Cristã no Brasil é uma dissidência da Assembleia Cristã. Luiz Franciscon não fundou a Congregação Cristã no Brasil. Luiz Franciscon não se batizou na Congregação Cristã no Brasil. Não fundou e não se batizou na Congregação Cristã no Brasil e nunca foi no Braz. Nunca foi no Braz. A igreja que Luiz Franciscon fundou foi a Assembleia Cristã. E até hoje ela está na Argentina, tem crescido e se espalhado pela Argentina. E a Congregação Cristã no Brasil é uma dissidência da Assembleia Cristã. Próxima igreja, Aliança do Calvário, né, do Paulo Júnior. Depois da Aliança do Calvário tem a IOR. IOR. Igreja Evangélica Obra de Restauração. Também como a IRP, CCMP e AC, também não tem dízimo e não tem salário. Além de ter véu também,
a igreja obra de restauração, tem véu, não tem dízimo, não tem salário, então por que não é verdadeira? Por que não recebe o título de graça de Deus? Próxima igreja, a IEEV, Igreja Evangélica em Espírito e em Verdade. Não tem dízimo e não tem salário também. A única diferença para a congregação e para as outras que eu citei, tirando a Aliança do Calvário, é porque não tem um véu, somente. CCA, Congregação Cristã Apostólica, né, fundada pelo irmão Samuel Trevisan, uma dissidência da congregação. Tem véu, não tem dízimo e também não tem salário. Então por que essa igreja não é verdadeira? Por que essa igreja não tem um título de graça de Deus também? Eu queria que os irmãos explicassem, apenas explicassem isso. E muitas outras igrejas que usam véu, não tem salário e não tem dízimo. Então por que a congregação cristã no Brasil se posiciona de forma única e exclusiva? Como a doutrina, a salvação fosse uma espécie de copyright, marca registrada para uso exclusivo de uma instituição religiosa com nome fantasia de Congregação Cristã no Brasil, com CNPJ, com os templos cinza e branco. Por quê? Eu queria que os irmãos explicassem isto para a Irmandade. Queria que os irmãos explicassem isso para a Irmandade. Porque na Bíblia, Jesus Cristo, como o próprio irmão Cláudio Massola falou no culto de março, Jesus Cristo não deu nome para a igreja que queria salvar. Jesus Cristo não disse que fundaria uma igreja que teria um nome, um padrão de cor, né, pelo templo, e diria que essa igreja é verdadeira e que só ela vai para o céu, e que só ela tem a doutrina, e que esta igreja receberia o título de graça de Deus. Onde foi que Jesus Cristo falou isso? Então eu gostaria que o irmão Cláudio Massola e o irmão Salvador explicassem isto para a Irmandade, né? Mostrassem na Bíblia que a graça de Deus nasceria em 1910. E olha que a Congregação Cristã do Brasil nem é de 1910. A Congregação Cristã no Brasil, se eu não me engano, como pessoa jurídica e registrada só a partir de 1936 ou foi 26, se não me falha a memória. Então está aqui, este é meu vídeo de hoje e eu espero que a Irmandade abra os olhos, porque não podemos ser mais idólatras. Não podemos mais aceitar a idolatria a pregadores e a instituição. Então esperamos que a CCB mude, né, como igreja, e que as pregações sejam apenas cristocêntricas, uma pregação voltada para Cristo e para o Evangelho. Então este é meu vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos trazer outros temas interessantes para vocês. Este é meu vídeo de hoje. Fiquem na santa paz.